Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. No vídeo anterior, nós vimos que para a realização da obra da salvação, foram necessários dois elementos no planejamento de Deus. O primeiro elemento, o elemento que tornaria viável a realização da salvação. Esse primeiro elemento é resumido nos 4 atos salvíficos de Cristo. Para que a salvação pudesse acontecer, Jesus foi encarnado, morto, ressuscitado e glorificado, está agora sentado à destra do Pai. Portanto, o que poderia ser feito para que a salvação pudesse acontecer, pudesse ser viável, uma obra excelente já foi realizado. O segundo elemento agora é o elemento prático para a aplicação da obra da salvação nos salvos. Como Deus aplica essa obra da salvação nos salvos? Este elemento é mais amplo e dentro dele vamos trabalhar alguns textos e alguns tópicos e temas importantes. A aplicação da obra da salvação nos salvos ocorre mediante uma escolha, a eleição e predeterminação de Deus, tornando beneficiários de tão grande salvação por graça somente aqueles aos quais Ele mesmo, o próprio Deus, elegeu antes da fundação do mundo, como nós vimos nesse texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que eu vou repetir. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Esse texto tem alguns detalhes importantes. Primeiro, não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas Ele mesmo foi quem nos escolheu. Por isso Paulo escreveu, nos escolheu nele. Segundo detalhe é a data dessa escolha, a data dessa eleição, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, quando? Antes da fundação do mundo. E para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu para sermos santos diante dEle. São 3 elementos que começam a explicar dentro da doutrina bíblica da salvação, que possui muitos tópicos. Sobre todos esses tópicos nós vamos trabalhar, vamos falar. Um desses é a doutrina bíblica da eleição incondicional. A salvação acontece por uma escolha incondicional, uma eleição incondicional de Deus. Deus que conheceu todos os homens que Ele ia criar antes de criá-los. Deus já conheceu todos os habitantes que já viveram nessa terra, que estão vivendo no presente momento e que ainda vão viver até a consumação do século, até o fim do mundo. Deus conhece e sabe quem é cada um desses habitantes. E antes que o primeiro existisse, antes da criação do primeiro Adão, antes de criar todos os homens, Deus já
elegeu. Por isso elegeu antes da fundação do mundo aqueles que ele haveria de agraciar com a obra da salvação. Por essa razão, Jesus declarou no texto de Mateus capítulo 22, versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse texto é um texto bastante conhecido, mas também muito mal interpretado por muita gente. Jesus disse essa palavra, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, como conclusão de uma parábola que ele contou, que é a parábola das bodas. A parábola das bodas, ela deve ser sempre entendida como uma parábola soteriológica. É uma parábola que fala de salvação. É tanto que o livro do Apocalipse, capítulo de número 19, está escrito que a ceia, as bodas do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja, já está preparada a realizar-se na glória, depois que Jesus levar toda a sua igreja para o céu. As bodas do Cordeiro. Essas bodas, o casamento do Cordeiro, do Filho de Deus com a sua igreja, a união espiritual eterna na glória, no céu, foi prefigurada por essa parábola que Jesus contou, a parábola das bodas. E no final dessa parábola, Jesus concluiu ali, no capítulo 22 de Mateus, versículo 14, versículos de 1 a 13 ele contou a parábola, e no versículo 14 ele encerra dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Existe uma outra parábola, que você pode ver aí na sua Bíblia, que se encontra no capítulo 20 de Mateus, que não é uma parábola que fala de salvação, mas é uma parábola que fala de ministério. Portanto, não é uma parábola soteriológica, é uma parábola eclesiológica, falando do ministério, do serviço, do trabalho que os crentes prestam a Deus. No final daquela parábola, que está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16, Mateus colocou como Jesus concluiu aquela parábola. Ele disse: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Ou seja, que o galardão é igual para todos, não importa os primeiros discípulos, os primeiros ministros, os primeiros que trabalharam na obra, na seara, na grande seara de Deus, como os que trabalharam no fim dos tempos na mesma seara. Os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque últimos e primeiros receberão o mesmo galardão, a mesma recompensa. Só que em algumas Bíblias, você vai notar que foi inserido aí, neste versículo 16, que encerra essa parábola dos trabalhadores da vinha, inseriram a mesma declaração que Jesus fez em Mateus 22, 14. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por que nessa altura nós estamos falando isso? Porque isso é uma realidade que você pode conferir aí na sua Bíblia. Em algumas Bíblias, em Mateus capítulo 20, depois de estar escrito assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pessoas acrescentaram aí, por isso algumas Bíblias traz entre parênteses, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E já existem até algumas traduções em português que retiraram os parênteses. A expressão está aí sem nenhum parênteses. Por que inseriram, acrescentaram aí no capítulo 20, na conclusão da parábola dos trabalhadores da vinha, a conclusão
que Jesus usou na outra parábola, na parábola das bodas do Cordeiro. São duas parábolas diferentes. Uma trata de ministério, a outra trata de salvação. Na que trata de ministério, Jesus encerrou dizendo: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E na que trata de salvação, Jesus não disse isso. Jesus disse: porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Acontece que existem pessoas que não aceitam, porque não entendem na sua mente, a doutrina bíblica da eleição. Então, quando a Bíblia fala de eleição, que Deus tem eleitos, que Deus tem escolhidos, essas pessoas gostam de interpretar esse texto referindo-se a ministério, que muitos são chamados e poucos são escolhidos para algum tipo de ministério, por exemplo, para ser pastor. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por esta razão, para fortalecer esse pensamento errôneo aí, eles acrescentaram na parábola ministerial dos trabalhadores da vinha, em Mateus capítulo 20, a expressão, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando Mateus escreveu o capítulo 20, ele não escreveu esta frase. Esta frase está escrita só em Mateus 22, 14, para a parábola que fala de salvação e não de ministério. Portanto, quando Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ele não está falando de ministério, ele está falando de salvação. Muitos são chamados, primeiro, à existência. Muitos, depois, uma vez que existem, dentro de uma existência pecaminosa, pecadora, porque todos pecaram, dentre todos os pecadores, muitos são chamados a crerem em Cristo Jesus, a crerem na palavra de Deus, a crerem no Evangelho. Mas nem todos esses chamados são salvos os poucos escolhidos. Por isso, é necessário entendermos que o contexto da Sagrada Escritura delineia a existência de 3 grupos de pessoas entre toda a humanidade. Estes grupos podem ser assim denominados: o grupo denominado todos, o grupo denominado muitos e o grupo denominado poucos. Vamos começar pelo todos. O grupo denominado todos está descrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado atingiu a todos. Todos os homens pecaram. Esse é o grupo do todos. Portanto, todos envolve toda a humanidade. Dentre toda a humanidade, existe um grupo menor do que toda a humanidade, um grupo menor. Esse grupo menor é chamado de muitos. O grupo denominado muitos, Jesus disse em Mateus 22, 14, na parte A do versículo: porque muitos são chamados. Também em Mateus capítulo 7, quando Jesus está para terminar o sermão da montanha, ele diz assim no versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso que conduz à perdição. Todos pecaram, muitos são chamados,
você percebe que há um afunilamento, porque agora vem dos todos vieram os muitos, dos muitos virão os poucos. Dentre os muitos surge o grupo denominado poucos. Repetindo Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Jesus continua lá no final de Mateus capítulo 7, agora no versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você pode perceber o que Jesus está falando acerca de muitos e acerca de poucos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Em Mateus capítulo 13, que é um capítulo onde estão registradas muitas parábolas de Jesus, uma dessas parábolas, ele disse que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada sobre o mar e que apanha todo tipo de peixes e é arrastada para a praia. E arrastada para a praia, vêm os pescadores e escolhem os peixes que lhes interessam, e os outros que eles não escolheram, eles lançam de volta no mar. Se você prestar atenção nessa parábola da rede, contada por Jesus, ela inclui os três grupos: todos, muitos e poucos. Todos representa o mar. O mar está representando todos. As muitas águas, a Bíblia diz isso, que as muitas águas representam povos, nações. Todos os povos da terra são representados por muitas águas. Então, esse mar representa toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus ou carecem da glória de Deus. No meio desse mar, lança-se uma rede. A rede lançada no mar é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus. O Pai é o grande pescador que lançou essa rede no mundo, que enviou o seu Filho ao mundo. E essa rede pesca muitos homens, muitas pessoas, que enchem igrejas, enchem denominações, se tornam, por assim dizer, cristãs, crendo em Jesus Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Deus enviou Jesus Cristo à terra, sabendo de tudo o que aconteceu com Jesus, do seu nascimento, da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação. São muitos assim chamados crentes, são muitos assim chamados cristãos. Mas uma vez pescados nessa rede, eles são trazidos para a prova. A hora da prova é a hora da seleção. A hora da prova é a hora que a rede é trazida para a praia, e ali os pescadores que lançaram aquela rede vão fazer uma seleção. E dentre todos quantos foram pescados, eles vão escolher somente aqueles peixes que lhes interessam para o comércio que eles vão fazer. O comércio de pescado que eles vão fazer. Os outros peixes são devolvidos ao mar. Assim também acontece. É assim que Deus age. Muitos são chamados, mas desses muitos, Deus já escolheu poucos. Quem são esses poucos? Esses poucos são aqueles que serão separados do meio dos muitos. Os muitos serão lançados de volta no mundo, de volta no mar, mas os poucos escolhidos serão tratados, porque eles pertencem a esse divino pescador que é Deus, que lançou a sua rede ao mundo. Essa rede poderosa é Jesus. Pesca muitos homens, mas nem todos perseveram, nem todos são escolhidos para ser santos e irrepreensíveis. Aqueles que são escolhidos, eles são então separados e são tratados. Portanto, o grupo denominado poucos escolhidos
é o grupo dos salvos que sempre serão numericamente poucos em relação ao número da humanidade toda na somatória de todos os tempos. Este grupo pode ser chamado, dentro da Escritura, de a nação cujo Deus é o Senhor, conforme nós lemos no Salmo 33, versículo de número 12, que em algumas traduções traz a palavra feliz, mas no texto original não é a palavra feliz, não é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e o versículo continua dizendo, e o povo que ele escolheu para sua herança. Muita gente, ao ler esse texto, pensa que esta nação é a nação de Israel, ou foi no Antigo Testamento a nação de Israel. Não é. A nação de Israel foi formada por Deus no Antigo Testamento com um propósito definido dentro da obra da salvação, a encarnação histórica do Messias. Nós vimos no vídeo anterior que o primeiro ato salvífico foi a encarnação de Jesus. Deus, que é santo, justo e faz tudo perfeito, ele não queria que Jesus fosse encarnado na história de repente, mas que ele viesse de uma genealogia, viesse de uma descendência histórica. Para estabelecer essa descendência, para estabelecer esse povo, Deus criou então a nação de Israel. Mas a nação de Israel é diante de Deus e aos olhos do próprio Deus, como qualquer outra nação da terra. Uma nação que contém gente nos três grupos, todos, muitos e poucos. Existem israelenses salvos, do mesmo jeito que existem brasileiros salvos, ou japoneses salvos, ou pessoas de todas as nações eleitas por Deus para serem agraciadas com a obra da salvação. Portanto, neste versículo 12 do Salmo 33, essa nação bendita, cujo Deus é o Senhor, não é nenhuma nação terrena, mas a nação espiritual que Deus está formando através da obra da salvação em todas as eras, em todos os séculos, em todos os milênios, até o fim dos tempos. A nação que Deus está santificando, que Deus está convertendo, que Deus está alcançando mediante o sacrifício de Cristo e a realização da sua obra da salvação, para morar com Ele no céu, para morar com Ele na glória. Essa nação, que não tem limites terrenos aqui na terra, é uma nação feita de pessoas que podem ser oriundas de qualquer das nações existentes. Essa nação espiritual vai se encontrar na grande congregação celestial, quando todos os salvos estiverem na glória junto com Deus. Por isso, essa nação é chamada de bendita ou abençoada. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Porque essa nação é formada de quem? Do povo que Ele escolheu para sua herança. Deus escolheu dentre todos os seres humanos, é nisso que consiste a obra da salvação, entre todos os seres humanos que Ele ia criar, e esses seres humanos todos estariam no mesmo estado espiritual de pecado, mas Deus escolheu entre todos esses seres humanos uma herança para Ele. Deus decidiu que queria herdar para si uma herança dentre toda a humanidade. E para isso, redimiu e salvou e alcançou essas pessoas, cada uma no seu tempo, para resguardá-la para a glória. Essa nação é o povo que Ele escolheu para a sua herança. Essa nação é a única nação que vai existir eternamente lá na glória de Deus. As nações na terra são nações
passageiras. São nações que vão acabar. A história das nações da terra, as histórias de cada nação vai acabar, porque está decretado por Deus na sua palavra. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, os poucos escolhidos são aqueles que Deus, em todas as épocas, vai recolhendo dentre todas as nações da terra, mediante a obra da salvação. O Salmo 65, versículo 4, também é muito importante dentro dessa doutrina bíblica da eleição, que faz parte da obra, da aplicabilidade da obra da salvação. O salmista disse assim, ó: bendito aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Deus é quem escolhe e aproxima. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Ele mesmo vai agir na vida dessas pessoas para aproximá-las de si. Não é o eleito que se aproxima de Deus, é Deus quem o aproxima dele. Deus é quem age, operando nele essa obra. O apóstolo Paulo também escreveu um texto muito importante, que nós vamos trabalhar no nosso próximo vídeo, mas eu vou ler para você agora e vou ler também no início do nosso próximo vídeo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Paulo escreveu assim, ó: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Os eleitos de Deus são aquele que Ele escolheu desde o princípio para a salvação. Sobre esse versículo, nós vamos trabalhar, vamos falar no nosso próximo vídeo. Não perca e entenda o que Deus está fazendo, aplicando ainda hoje. Enquanto estiver história na terra, Deus está aplicando tudo o que Ele já realizou em Cristo Jesus para alcançar aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele em amor.